Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 61, o promécio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. Olha, a descoberta do promécio tem uma história bastante longa e já no início do século XX as pessoas pensavam que deveria existir um elemento entre o neodímio e o samário, basicamente devido à diferença de massas atômicas entre esses dois elementos, que era de mais ou menos 6, e entre elementos vizinhos essa diferença é de mais ou menos 3. Então, estava claro que estava faltando alguma coisa ali. E também pelo fato de que o hidreto de neodímio é NdH2 e o hidreto de samário basicamente não existe. Então as pessoas pensaram, deve existir um elemento, digamos o elemento X, que tem uma fórmula XH para o seu hidreto, com apenas um átomo de hidrogênio. E com os trabalhos de Henry Moseley em 1913 e 1914 sobre o número atômico, ficou claro que o que estava faltando ali era o elemento químico de número atômico 61. E ao longo do século XX, dessa primeira metade do século XX, vários grupos de pesquisa anunciaram a sua descoberta do elemento químico de número atômico 61, mas essas descobertas não foram reproduzíveis. Esse foi o caso de um grupo de pesquisa no estado americano de Illinois, que chamou o seu elemento de ilínio, e de um grupo de pesquisa em Florença, que chamou o seu elemento de florêncio, mas, como eu disse, essas descobertas não eram reproduzíveis, não foram descobertas muito acreditadas. E somente, definitivamente, foi somente no ano de 1945 que foi, digamos, descoberto o elemento químico de número atômico 61, com os resultados publicados somente em 1947, porque era época de guerra, era meio confidencial essa informação sobre tecnologia nuclear. Então os químicos, que eram o Marinsky, o Glendon e o Coriell, estavam trabalhando no Manhattan Project e não puderam publicar por falta de tempo e também por ser meio confidencial os seus resultados até 1947. E o primeiro nome que eles sugeriram foi Clintônio, porque eles trabalhavam no Clinton Laboratories, no Tennessee. Hoje se chama Oak Ridge National Laboratory. Mas, por sorte, a mulher do Coriell sugeriu o nome Promécio e conseguiu convencer os três que o nome Promécio era melhor. E na mitologia grega, o Prometeu, né, era um titã que roubou o fogo dos deuses dos céus e deu fogo à humanidade. Com isso, ele foi punido por Zeus, teve que ficar toda a eternidade amarrado a uma pedra, e uma águia comia o fígado dele todo dia e o fígado se regenerava e ele tava, enfim, sofreu por toda a eternidade. E isso é uma alusão à bomba atômica, digamos, à tecnologia nuclear, porque, se bem usada, a tecnologia nuclear pode trazer muitos benefícios à humanidade, como foi o fogo, mas se mal usada, com a bomba atômica, nós vamos ter prejuízos, nós vamos ter uma punição muito, muito forte. Os três químicos, como eu falei, isolaram o promécio no ano de 1945, e a tecnologia que eles utilizaram para isolar esse novo elemento foi a chamada cromatografia de troca iônica, isto é, a separação de íons baseada na interação desses íons com uma matriz fixa carregada eletricamente. E essa matriz fica numa coluna, presumivelmente, e pela coluna você vai passando um líquido que transporta, digamos assim, os íons. E acabou que a interação dos íons nessa coluna que eles utilizaram no elemento era mais forte se os íons eram mais leves, se tratava de isótopos mais leves. E os isótopos mais leves, então, ficavam presos, digamos, na coluna por mais tempo, enquanto que os isótopos mais pesados, os íons mais pesados, ficavam menos tempo na coluna e eram eluídos primeiramente. E assim eles obtiveram várias frações, e através da análise dessas frações de líquidos com os íons ali, eles conseguiram medir a radioatividade, conseguiram comparar as frações e sabendo que os mais pesados saem da coluna antes que os leves, eles conseguiram achar uma fração ali que
não era era difícil de se ordenar a algum elemento até então conhecido e pelos cálculos tinha que se tratar do elemento de número atômico 61. E os íons que eles separaram, na verdade, foram produtos de fissão do urânio, que foram gerados no famoso gerador de grafite em Oak Ridge, no Tennessee, que foi o segundo gerador nuclear, o segundo reator nuclear do mundo. E é isso aí. O promésio é um metal prateado com uma densidade de 7,26 gramas por centímetro cúbico e um ponto de fusão de 1042 graus Celsius. Essas são propriedades bastante previsíveis que seguem as tendências da tabela periódica, ou seja, são propriedades entre as propriedades do samário e as do neodímio. E essas propriedades foram pela primeira vez medidas quando o promésio elementar, o metal promésio, foi isolado pela primeira vez em 1963. Quando o fluoreto de promésio foi reduzido para o promésio elementar através da reação com o lítio. O que eu queria citar também é que a estrutura cristalina do promésio é hexagonal e em temperatura ambiente ele é paramagnético. Quimicamente, o promésio ainda não foi muito estudado devido à sua radioatividade e devido, basicamente, ao seu alto custo. Mas se sabe, por exemplo, que o único estado de oxidação estável nos compostos do promésio é o +3, ou seja, ele é um típico lantanídeo. E os seus compostos tendem a ter a cor vermelha ou rosa. E, de maneira geral, ele é muito parecido aos seus vizinhos samário e neodímio. Por exemplo, o sulfato de promésio é menos solúvel em água que o nitrato de promésio, assim como o sulfato de neodímio é menos solúvel em água que o nitrato de neodímio. Então, o hidróxido de promésio, por exemplo, PMOH3, ele é um sólido marrom insolúvel em água, enquanto que o óxido de promésio é um sólido branco que tem diversas fases dependendo da temperatura e da pressão. E nós também temos como exemplos compostos com os halogênios, naturalmente, que são na forma PMX3, nos quais o X é um dos halogênios, e um exemplo é o cloreto de promésio, PMCl3, que é amarelo e bem solúvel em água. Isótopos. O promésio é um dos dois elementos radioativos que tem um elemento com maior número atômico que eles, que é estável, o outro elemento sendo o tecnécio, e por isso eu sempre achei o promésio quase mágico, né? Porque o promésio é radioativo, ele não tem nenhum núcleo, não tem nenhum isótopo estável, enquanto que o samário tem isótopos estáveis. Essas são perguntas que a gente se faz quando a gente descobre a existência do promésio na tabela periódica e a existência do tecnécio na tabela periódica, que são geralmente elementos que passam despercebidos. Mas enfim, o promésio ele tem dois isótopos que ocorrem naturalmente na Terra, claro que em quantidades mas muito pequenas. Um deles é o promésio 147, com uma meia-vida de 2,6 anos, e o promésio 145, com uma meia-vida de 17,7 anos. O promésio 147, na natureza, é formado pelo decaimento do európio 151 por alfa, que é um evento muito raro porque o európio 151 é praticamente estável. E o promésio 147 também pode ser formado pela fissão espontânea do urânio, um fenômeno também bastante raro, assim como o promésio 145 também pode ser formado pela fissão espontânea do urânio. E o promésio 147 decai para o samário 147, enquanto que o promésio 145 decai para o neodímio 145 ou para o praseodímio 141, raramente, sendo o único tipo de decaimento alfa do promésio. Sendo assim, o promésio é extremamente raro e a sua maior concentração na crosta terrestre ocorre no mineral uraninita, também chamado de pitchblende, devido à presença do urânio, e o promésio também ocorre em concentrações ainda menores em depósitos de lantanídeos, devido à presença do európio 151. A produção do promésio em seus diferentes isótopos pode ser feita em aceleradores de partículas, em que você colide diferentes núcleos para formar específicos isótopos do promésio,
Mas para quantidades maiores, o promésio 147 é o isótopo escolhido. E para sintetizar esse isótopo, você pode, por exemplo, bombardear o urânio 235 com nêutrons rápidos. E assim você obtém a fissão do urânio e vários produtos de fissão, entre eles o promésio 147, que depois você vai ter que separar dos demais produtos de fissão. E você também pode bombardear o neodímio 146 com nêutrons. O neodímio 146 se transforma em neodímio 147 e esse decai rapidamente para o promésio 147. Por fim, as aplicações do promésio. O promésio já foi utilizado em pinturas luminescentes, assim como o rádio 226, e nesse tipo de tinta você tem algum material luminescente que se excita com a radiação beta do promésio e em troca emite luz. Mas pelo que eu sei, isso aí não é mais utilizado porque você pode fazer isso de maneiras mais seguras, sem radioatividade. O promésio também pode ser utilizado em baterias atômicas, em que você contém uma pequena amostra de uma pequena amostra de promésio entre duas placas semicondutoras e a radiação beta do promésio é utilizada para gerar energia elétrica. E também o promésio tem uma aplicação bastante óbvia que é em máquinas de raio-x portáteis para a geração de imagens na radiografia. Mas seria basicamente isso, não é um elemento amplamente utilizado, não é um elemento barato, e não tem muitos países do mundo que produzem, né, esse elemento. Acho que os Estados Unidos e a Rússia são os únicos. Enfim, se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu like. E é isso aí, nos vemos no próximo final de semana com o neodímio. Até mais, tchau!